Começa mais um Making Off aqui na rádio, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo especialistas, e hoje teremos duas, para falar dos bastidores e ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. Hoje, no Making Off, temos duas convidadas de peso, sim, Silvana Simões Pessoa e Regina Sengilo, advogadas experientes e com longa história no setor de consórcios. A Silvana, ela é especialista em direito civil e tem mais de 30 anos de estrada na área. Além de ser consultora jurídica e financeira, ela lidera a advocacia e a assessoria Simões Pessoa e também é a presidente da Associação Brasileira de Advogados de Empresas de Consórcios, a ABAEC. Já a Regina é especialista em direito societário e regulatório, com atuação forte em compliance e 27 anos de experiência no setor. Ela é vice-presidente da ABAEC e sócia da SSPE Soluções Empresariais. Juntas, elas comandam um podcast, pode sim, pode não, tudo sobre o mundo dos consórcios, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Vamos descobrir tudo sobre os bastidores da concepção e produção desse podcast. Olá, Silvana. Olá, Regina. Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente fazer esse papo, que eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita dúvida, né? E que essa nova ferramenta que vocês, essa nova plataforma, né, que vocês estão agora produzindo conteúdo, tenho certeza que vai ajudar muita gente, não é mesmo? Boa tarde, Regina. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Boa tarde, Regina. Obrigada pelo convite. Muito bom. Então vamos lá. Silvana, você é natural de onde? Eu sou paulistana, Paulista. da Gema. E vamos lá, conta um pouquinho da sua trajetória, né? Antes de você, inclusive, de você entrar no segmento de consórcio, o que você fazia? Quando é que você teve essa oportunidade para entrar nesse setor? Conta um pouquinho para a gente. Então, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu fui morar em Guarulhos. E lá eu me formei em Direito. E na cidade de Guarulhos estava sediado o grupo GFR, que é um grupo de concessionárias do grupo Ford, de automóvel. E dentre outras empresas que participavam do grupo, existia a Comprof, administradora de consórcios na época. E quando a superintendente da concessionária do grupo me convidou para ser diretora jurídica, pensei duas vezes. Falei assim, meu Deus, não sei nada o que é consórcio, mas eu vou aprender. Eu aceitei. E aí fui para Rua da Consolação trabalhar. Olha, Como diretora jurídica de uma administradora de consórcio que naquela época era consolidada, muito grande, e meti as caras. Fui que fui. Isso daí foi mais ou menos na década de 90, acho que em 1995, 96. E desde então me apaixonei pelo segmento e não saí mais. e quando é que você chegou na ABAEC? Logo em seguida, por quê? Como eu era diretora jurídica da administradora, eu comecei a participar do comitê jurídico da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio. Sim. E lá fiquei sabendo que existia outra associação que era focado na parte jurídica, que era de advogados, que é a ABAEC, que já existia, porque a ABAEC ela tem mais de 35 anos, né? E me associei, comecei a participar de cursos, fui me capacitando no decorrer dos anos, né? E nesses anos todos já fui, desde associada, conselheira, vice-presidente, e hoje estou como presidente da associação. Conta um pouquinho para a gente, para o pessoal que não conhece a ABAEC ainda, o que é a ABAEC? Bom, a BAEC é a Associação Brasileira de Advogados de Empresa de Consórcio.
É uma entidade que visa representar e apoiar os advogados que atuam no setor de consórcio. Nossa estrutura é composta por uma diretoria eleita, comissões especializadas, que tratam de temas relevantes e proporcionam um espaço de discussão e troca de experiência entre os associados. Hoje, o papel da ABAEC é essencial para o desenvolvimento do setor, pois buscamos promover a ética, a transparência e melhores práticas jurídicas. Além de defender os interesses dos nossos membros, também me dedico à capacitação contínua por meio de eventos, seminários e publicações. Assim, contribuímos para criar um ambiente jurídico mais sólido e seguro, beneficiando tanto os advogados quanto as empresas de consórcio. Muito bom. Regina, e você, natural de onde? Eu sou natural de São Paulo, Regina, sou daqui de São Paulo mesmo. Como eu falei na apresentação, você possui especialização voltada para o direito societário e compliance. Como é que essas áreas se relacionam com a sua atuação na ABAEC e no sistema de consórcios? Conta um pouquinho para a gente. Então, Regina, na verdade, assim, eu me especializei nessas áreas exatamente porque eu já trabalhava com consórcios e vi uma demanda muito grande nessas duas áreas dentro das empresas, né, dentro das administradoras de consórcio. Vou até te contar um pouquinho a minha história para você entender um pouco melhor. Eu atuo no segmento há quase 30 anos e eu comecei no mundo corporativo. Eu fiz carreira no mundo corporativo em administradora de consórcios, comecei bem novinha, né? E fui galgando ali alguns cargos e cheguei ao cargo de direção da área jurídica, da área de compliance também. Então, para que eu pudesse chegar nessas áreas e evoluir nelas, eu necessariamente precisei me especializar nisso. Nós sabemos que o consórcio é um segmento que é regulado pelo Banco Central do Brasil. E o Banco Central ele tem uma carga regulatória muito grande, tal qual as exigências que eles fazem para os bancos. Então, em decorrência disso, é necessário que o profissional de consórcio, principalmente o advogado, ele esteja muito antenado a todas as atualizações legislativas, à conformidade que as empresas têm que ter a essa legislação. Então, é necessário, eu como advogada e como profissional de compliance, que eu me especializasse nisso. E foi o que aconteceu. Certo, perfeito, perfeito, perfeito. Bom, vamos lá, então, vamos fazer um intervalo agora, para a gente entrar no próximo bloco, para a gente já começar a falar sobre o podcast. Ok? Pessoal, um minutinho que a gente volta já já. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo a Silvana e também a minha xará Regina. As duas atuam na ABAEC, que eu já falei para vocês, que é a Associação Brasileira de Advogados e Empresas de Consórcios, né? E eles estão com um podcast dessa área. E as duas apresentam esse podcast. Então, vamos saber um pouquinho do bastidor, como é que é produzir esse conteúdo, como é que é apresentar isso tudo. Vocês já tinham alguma experiência em apresentar podcast ou fazer entrevista? Não? Nenhuma. Nenhum? Nada? Nada. Foram com a cara e com a coragem. Então, como é que se deu essa discussão aí? Pô, a associação precisa ter um podcast. Como é que vocês pensaram nisso? Isso é uma coisa que partiu de vocês duas?
Ou, de repente, falou assim, não, vamos lá, a gente vai fazer alguma coisa, vamos levar para a diretoria, vamos ver o que o pessoal acha. Como é que foi isso? Conta. Ela partiu de nós duas, né, Rê? Uma Foi. conversa, né? No boteco. Ai, que ótimo! Aliás, no boteco é onde saem as melhores ideias. Eu falei assim, nossa, precisamos dar um up na associação, temos que modernizar, é, atingir um público, né? E aí eu falei, e aí, vamos, Regina? Ela falou assim, vamos. Vamos resolver isso daí. E como é que surgiu o nome? Pode sim, pode não, tudo sobre o mundo dos consórcios. Como é que surgiu esse nome? Vocês demoraram para chegar nesse nome? Vocês botaram para o pessoal da associação, de repente, o que vocês querem? Vamos fazer uma votação? Como é que foi isso? Na verdade, é assim, Regina, o nome foi sugerido pela nossa assessoria de imprensa, né? Ela nos trouxe alguns nomes e esse foi uma unanimidade. Quando nós vimos, nós falamos, não, tem tudo a ver com aquilo que nós queremos passar através desse podcast. Então, foi por conta disso. E só complementando a ideia do podcast, foi muito por conta dos recursos tecnológicos que hoje em dia tem, né? A gente tem a possibilidade de alcançar um público muito grande através dos podcasts. E por que não, né? Tanto a Silvana quanto eu, nós gostamos muito de desafios e estava precisando mesmo, a gente precisava modernizar ainda mais a BAEC, trazer esse frescor, essa novidade para o sistema. Porque no sistema existem alguns outros podcasts que falam sobre consórcio, mas nenhum vindo de uma associação, né? Nenhum oficial de alguma associação. Então essa foi a ideia e por isso que nós lançamos. E vocês pensaram em algum público específico? Se a gente pudesse falar, olha, a gente pensou nos públicos tais, com as seguintes características. Vocês tinham alguma coisa em mente nesse sentido? Ou, de repente, foi uma coisa muito mais geral mesmo? A ideia do podcast foi levar uma informação mais geral para o público leigo e também atrair a atenção de um público especializado com alguns episódios de pessoas importantes do segmento e que vão trazer informações também importantes, né? Então, nós temos desde entrevistas como, por exemplo, o primeiro episódio que foi lançado foi com o presidente da ABAC, né, da Associação das Administradoras de Consórcio, que é uma associação muito forte também no setor. E depois, logo na sequência, nós trouxemos um case de sucesso que ainda vai ao ar, de uma pessoa do segmento que cresceu muito profissionalmente e se tornou um dono de uma administradora. Então, a intenção é você levar informação tanto para quem está procurando saber o que é um consórcio e quais são as suas vantagens, como também para quem já está no segmento e procura se atualizar-se. Essa é a intenção. Silvana, você estava comentando uma coisa no bastidor, antes da gente começar a gravar, e o jovem hoje, a geração Z, parece que está bem focada, né, em querer investir, né? Você tem algum dado, ou você, Regina, vocês têm algum dado que fala desse perfil de investidor? Se realmente isso está crescendo, se realmente a gente pode perceber que a ideia de ter esse podcast é justamente para levar a informação para esse jovem que está começando agora. É isso? Tem que desmistificar um pouco o segmento, né? Então, qual que é a intenção do nosso podcast? Uma é levar as informações corretas para o público, usando uma geração anterior que tem uma visão que não diz a realidade. Então, nós temos que apresentar as informações corretas para mudar a mentalidade. E abrir o segmento, mostrar que o consórcio é também uma maneira de como que eu posso dizer? Uma maneira para os jovens enxergar também como um meio de investimento a longo prazo.
E hoje é o que nós estávamos conversando no bastidor. Os jovens, eles estão mais antenados. Sim, é E verdade. eles pensam muito mais de investimento, de rentabilidade, do que ter realmente gastar esse dinheiro com bens, alguma coisa. Sim, Então, nós estamos mostrando outro lado do consórcio, que é usar como investimento a longo prazo. Como que eu posso dizer? Utilizar o consórcio para uma compra programada. perfeito, perfeito. Agora vamos lá, falando um pouquinho da produção do podcast. Vocês, vocês enfrentaram algum desafio para tocar esse projeto? Porque esse projeto hoje, eu creio que vocês estão numa primeira temporada. Quantos episódios vão ter essa temporada? 8. 8, né? Vocês enfrentaram algum desafio para fazer? Ou estão enfrentando algum desafio para produzir esse material? Os desafios são diários, né, Regina? É, O primeiro é ter coragem, né, de você fazer algo inovador, que eu, particularmente, e acho que nem a Silvana nunca tínhamos feito. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo é levar uma informação de qualidade ao público, né? Porque fazer um podcast que não tem um conteúdo que seja realmente interessante, acho que esse é o maior desafio, né? Então, para isso, a gente foi buscar realmente pessoas importantes, pessoas que tenham informações que agregam valor, que agregam conteúdo. Consolidadas no sistema. Exatamente. Mas, fora esses desafios, eu acho que tem sido um grande prazer, né? Mais do que desafio, tem sido um grande aprendizado e um grande prazer fazer isso tudo. tá. E me diz uma coisa, como é que você seleciona um entrevistado? Ok, vocês já falaram que pela relevância, né, que realmente ele vai poder passar informações, além de informações de credibilidade, ele vai ser uma boa forma de conteúdo, né, para estar passando para os ouvintes. Mas como é que é feito esse contato? Como é que vocês estipulam? Primeiro, nós nos reunimos com a equipe, definimos os temas Tá, de relevância. tá. E aí, falo, Regina, quem que você acha que seria bom no sistema para falar sobre esse tal assunto? Aí, pegamos 1, 2, 3 nomes e vamos na luta atrás. Aí a equipe vai atrás para Equipe, chamar. nós mesmos, amiga. Ah, que bom! Ó, Ah, bate, então ó. vocês são docinhas, porque eu também faço isso. É que o tempo que nós temos dentro do mercado, nós conhecemos muitas pessoas, né? Sim, Então, dependendo do tema, nós sabemos quem que tem a cara daquele tema e que pode trazer esse conteúdo bacana para a gente. Aí a gente vai atrás, faz o convite e geralmente os convites são bem aceitos. Então, por isso, tem dado certo dessa forma. não, perfeito, perfeito. Mas então, vamos lá. Aí, qual que é a periodicidade? Os episódios, eles saem quinzenalmente. Nós Quinzenalmente. estamos tentando, como eles são gravados, nós gravamos semanalmente. E me diz uma coisa, eu vi que tem um episódio que está com mais de 1 hora, e aí depois um outro que já está lá, que tem acho que 36 minutos, uma coisa assim. Vocês padronizaram isso ou não? Na verdade, o primeiro episódio foi mais longo, porque ele foi duplo, né? Nós Tinham tínhamos 2 pessoas, dois entrevistados. 2 Então, entrevistados. efetivamente, ele foi maior. Mas a intenção é que eles sejam um pouco mais curtos, né? Por volta de 40 minutos a 50 minutos, para que não canse também o ouvinte, né? Essa é a intenção. Trazer um pouco mais de dinamismo a essas conversas. Então, os demais, eles vão girar entre 30, 45, 50 minutos no máximo. Inclusive, eu até comentei com vocês no bastidor que eu entrevistei o Samuel Leite, que ele é o vice-presidente da Associação Brasileira de Podcasters, e nessa pesquisa que ele divulgou para a gente, ele falou que o tempo de 50 minutos até 1 hora e meia é o tempo que o pessoal fica ouvindo, porque a partir daí já se dispersa um pouco. E um outro dado também
que eu achei interessante, que eu ia até comentar no início da nossa conversa, é que existem mais homens que produzem podcast, mas talvez a diferença não é tão grande entre mulheres, mas tem mais homens do que mulheres. Então, que ótimo que vocês estão chegando, porque nós vamos acabar, né? A gente vai Engrossando, ultrapassar isso aí, né? Que mais engrossando esse mulheres papo. vão fazer podcast. Mas vamos lá, vamos aproveitar e fazer mais um intervalo e a gente volta já já com esse papo. Gente, um minutinho que a gente volta já já. Reputação é uma semente que se cultiva todos os dias. Reputação não é oportunidade. Reputação requer dedicação, compromisso e transparência. Reputação é reconhecimento. Troféu Jatobá Piar, um prêmio construído com dedicação, compromisso e transparência. Um prêmio que ajuda a construir a reputação da sua marca. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está com a Silvana e a Regina da ABAEC e o papo é o podcast da associação, que é o Pode Sim, Pode Não, tudo sobre o mundo dos consórcios. Mas vamos lá. Como é que é a curadoria dos temas desse podcast? Como é que vocês procuram o tema para, por exemplo, essa primeira temporada que vai ter 8 episódios? O que vocês pensaram, né? De repente, vocês pensaram numa, numa relação de temas que poderiam contemplar o início, informações iniciais para as pessoas que não estão familiarizadas com o consórcio. O que vocês pensaram nessa primeira temporada? Então, Regina, bom, para nós, como foi uma novidade, nós pensamos em trazer temas de conteúdo de valor, como eu te disse. Para isso, nós organizamos algumas ideias que nós achávamos que poderiam ser interessantes, tanto para o público que está conhecendo o consórcio agora, né, e tem interesse em saber um pouco mais, como também para o público que já atua no sistema de consórcios, né, os profissionais mesmo. Então, nós inauguramos isso com o presidente da ABAC, o presidente executivo da ABAC e também o presidente do conselho da ABAC. Eles trouxeram informações muito importantes sobre o sistema, para quem não conhece. Depois, na sequência, nós gravamos com o Dr. Vitor Convino, que já foi presidente da ABAC e também da BAEC. Também trouxe informações muito valiosas. E já temos alguns episódios gravados que tratam, por exemplo, de liderança feminina, cases de sucesso, né? Pessoas que cresceram dentro do sistema e se tornaram grandes empresários ou que se tornaram profissionais muito capacitados no sistema. Nós também trazemos um tipo de consórcio que se chama vendas estruturadas. É uma modalidade dentro do sistema de consórcio onde você pode estruturar grandes compras, grandes aquisições por meio do consórcio. E, enfim, nós buscamos trazer temas que sejam interessantes para o público em geral. É óbvio que isso é uma primeira temporada. E com base nessa primeira temporada, nós vamos depois sentir esse termômetro do público que vai nos ouvir para lançarmos uma segunda temporada com temas que sejam ainda mais interessantes e mais desafiadores. Esse é o objetivo, é trazer sempre uma informação boa, uma informação que desperte a curiosidade do ouvinte e que faça com que ele nos ouça, né? Que ele nos prestigie ali e prestigie mais do que a BAEC. Ele prestigie o sistema de consórcio, porque esse é o objetivo maior. É levar a cada vez mais e para um número maior de pessoas a importância e as vantagens que o consórcio hoje nos oferece. E no podcast, ele vai reto e direto à conversa, não tem nenhuma interrupção. E tem algum momento que vocês fazem alguma
alguma pergunta ou alguma atividade que é comum em todos os episódios? Tem um momento no podcast que nós usamos. É tipo uma brincadeirinha, né? Perguntas rápidas. E você só pode responder sim ou não para o pode sim ou pode não. E essas perguntas são o quê? São perguntas todas relacionadas a consórcio? Que tipo de pergunta que é feita? Todas relacionadas a consórcio e ao tema que está sendo discutido com determinada pessoa, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. E me diz uma coisa, vocês estão com a primeira temporada já, com todos os entrevistados e temas já acertados, né? Alguns detalhes e tal. Vocês têm ideia do que vocês vão estar fazendo para a próxima temporada? Vai ser na mesma pegada inicial o tema, ou vocês estão pensando em já fazer algo mais focado, talvez, nas especialidades de vocês? Na verdade, Regina, como eu te disse, né, o nosso intuito é levar informação boa. Então, as ideias surgem a todo momento, né? Nós temos muitas ideias, mas o que nós buscamos é, de fato, criar esse hábito, né, e essa cultura de disseminar informações sobre o consórcio a um público cada vez maior. É importante eu te dizer assim, o sistema de consórcio ele sempre cresceu muito, né, ao longo das décadas e cada vez cresce mais. Mas, além disso, ele cada vez mais é conhecido por um público que antes não conhecia. Sim. Conforme você disse no início, né, o jovem, essa nova geração, eles hoje compram o consórcio como uma forma de se programar. De fato, o consórcio ele tem um cunho de educação financeira muito interessante. Sim. Então, hoje em dia, se compra consórcio pensando no futuro. Olha, eu quero ser contemplado, eu quero adquirir um imóvel daqui a tanto tempo. Tá. Então, o podcast, além de ser um meio muito fácil, muito acessível a todas as pessoas, ele visa levar esse tipo de informação. Então, nós queremos ainda disseminar o que é o consórcio e como ele funciona, então é muito importante isso. E aí a gente tem uma vasta gama de possibilidades de temas, tá? E também trazer pessoas que falem sobre a sua vida, a sua experiência no sistema, porque isso pode atrair talentos também. O nosso sistema demanda muita mão de obra especializada. Então, para quem está nos ouvindo e tem interesse, seja advogado ou não, e se especializar no tema, o podcast também está ali para isso, tá? Para falar como que isso funciona. Acho que esse é o principal objetivo. Perfeito, perfeito. Vocês estão gravando aonde? Nós estamos gravando na Egon. Agência Egon, fica na Barra Funda. No estúdio. Isso. Tem um estúdio. E, bom, já faz mais de quase um mês, né, que já foi lançado, né, o podcast. Vocês têm retorno das pessoas? Está sendo divulgado nas redes sociais que vocês estão fazendo, que a Baek está com esse podcast? Como é que está sendo a reação das pessoas? Vocês já tiveram resultados nesse sentido? Nós ainda não fizemos as medições, né? Eu acredito que a nossa assessoria já tenha elas em mãos, mas ainda não nos passou. Mas sim, nós divulgamos isso dentro do Instagram e das mídias sociais da Baek. Nós contamos com o apoio também das pessoas que participam, que também divulgam. Então, a nossa divulgação está sendo feita por todas as mídias digitais possíveis, né? E o podcast sobe nas principais plataformas também. Mas então, vamos lá. Como é que as pessoas podem acessar o podcast Pode Sim, Pode Não, né? Tudo sobre o mundo dos consórcios, e quais são as formas de contato para as pessoas saberem mais da Abaec? O link de acesso do podcast você encontra dentro das plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Prime Music e YouTube. E tem o Instagram da Baek, o LinkedIn e pelo nosso site. Pelo site também, que é qual site? É abaec.org.br. Perfeito, perfeito. Então é isso, meninas. Muito obrigada, foi muito legal. Tenho certeza que vai despertar a curiosidade das pessoas.
de quererem ouvir o podcast de vocês e ficarem ansiosas pela próxima temporada também, porque a gente já deu uma passada do que vai acontecer nessa temporada. E eu agradeço muito a participação de vocês. E eu preciso passar antes um recadinho para o pessoal. Gente, o programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acha o programa, toca o sininho lá, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E nós também estamos no podcast do Spotify. Silvana, Regina, muito obrigada, viu? Tchau para vocês.